Um milionário decide levar sua namorada para conhecer sua cidade natal em uma viagem que deveria ser apenas nostálgica e romântica. No entanto, ao visitar a antiga casa onde passou a infância, ele é surpreendido ao encontrar sua ex-esposa morando ali. E mais chocante ainda, ao lado dela, crianças cujos rostos são assustadoramente parecidos com os seus, como se o passado, que ele acreditava enterrado, estivesse ali, vivo, batendo a porta com força implacável. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do fim da tarde lançava sombras longas nas ruas de paralelepípedos de ouro preto, enquanto uma Mercedes preta deslizava silenciosamente pelo centro histórico da cidade. Antônio Soares, ao volante, apertava involuntariamente os dedos no volante de couro. Seus olhos claros, azuis, lançavam olhares rápidos no espelho retrovisor, como se esperasse que o passado pudesse alcançá-lo a qualquer momento. Ao seu lado, Helena, sua namorada de 26 anos, admirava os casarões coloniais. Seus longos cabelos escuros refletiam os últimos raios do sol poente e seu rosto expressava genuíno encantamento. É incrível, Antônio. Por que nunca me trouxe aqui antes? Perguntou, tocando levemente seu braço. Antônio sentiu seu estômago se contrair em um nó familiar. 20 anos. Tanto tempo havia se passado desde a última vez que dirigira por aquelas ruas. Naquela época, era um velho Fusca, não uma Tesla de luxo. Naquela época, era um jovem cientista cheio de esperanças. Não o CEO de uma empresa de tecnologia de sucesso especializada em energia renovável, a Sol da Amazônia. Às vezes, é preciso esperar o momento certo, respondeu evasivamente, virando em direção ao Hotel Solar do Rosário. Sabia que Helena percebia sua atenção, mas ela era muito discreta para pressioná-lo. Era uma de suas muitas qualidades que ele admirava, essa capacidade de saber quando se afastar. O porteiro, em uniforme impecável, correu para abrir a porta quando eles estacionaram em frente ao hotel. Bem-vindos a Ouro Preto, Sr. Soares, cumprimentou-os em português, e Antônio sentiu uma estranha pontada no coração ao ouvir seu sobrenome pronunciado com o sotaque certo depois de tanto tempo. Helena observava com admiração o saguão ricamente decorado, enquanto Antônio despachava os documentos de registro. A suíte que ele reservara tinha vista para a igreja de São Francisco de Assis. Sabia que atenderia a todas as expectativas de Helena para um fim de semana romântico na cidade histórica. Uma pequena caixa vermelha com um anel, escondida no bolso interno de seu paletó, parecia queimá-lo através do tecido. É aquele famoso toque de recolher que você me contou? Perguntou Helena, ao ouvirem a melodia característica do sino da igreja matriz. Antônio assentiu, aproximando-se da janela. As lembranças o inundaram como uma onda. A mãe contando a lenda do toque de recolher, o pai o levando para comer o primeiro sorvete na praça, as excursões escolares para as igrejas. Amanhã te mostro tudo, prometeu, abraçando Helena. Pela cintura, o lugar onde cresci, minha antiga escola, minha lanchonete favorita. As palavras se perderam em sua garganta ao perceber que teriam que passar perto de sua antiga casa. A casa que deixara para Isabel. Isabel. O nome que não pronunciava há 20 anos, agora parecia preencher todo o quarto. Ela ainda morava em Ouro Preto, teria se casado novamente, talvez tivesse se mudado assim como ele. Antônio, Helena o olhava com preocupação. Tudo bem? Você parece distante. Ele balançou a cabeça, afastando as lembranças. É só o cansaço da viagem. Mentiu com desenvoltura, beijando sua testa. Que tal jantar? Conheço um ótimo restaurante perto daqui. Ao saírem do hotel,
Antônio sentiu o anel de noivado em seu bolso ficar cada vez mais pesado. Ele planejava pedir Helena em casamento durante aquela viagem, mostrar-lhe a cidade de sua infância antes de pedir sua mão. Tinha tudo planejado. Um jantar romântico em um restaurante tradicional, um passeio pelo centro histórico, talvez um passeio de charrete. Mas agora que estava realmente em Ouro Preto, com sua vida passada ao alcance da mão, sentiu seu mundo cuidadosamente organizado começar a se desestabilizar. Cada rua, cada viela guardava um fragmento de uma história que nunca contara a Helena. Uma história sobre um jovem cientista e sua esposa, sobre sonhos desfeitos, sobre diagnósticos médicos e escolhas impossíveis. Me conte sobre sua infância. Aqui, pediu Helena enquanto caminhavam pela praça, deve ter sido mágico crescer em um lugar assim. Antônio olhou para ela, para seu rosto sincero e seus olhos confiantes. Como poderia explicar que o passado era como um quebra-cabeça com muitas peças faltando? Que cada lembrança era como uma lâmina que poderia cortar o delicado tecido de seu relacionamento? É uma longa história, disse finalmente, guiando-a em direção ao restaurante. Talvez eu comece contando como, aos 10 anos, tentei construir meu próprio gerador de energia no porão. Helena riu, e sua risada ecoou pelas antigas paredes. Antônio permitiu-se um leve sorriso, sabendo que, pelo menos por enquanto, conseguira desviar sua atenção das perguntas mais profundas. Mas ao passarem pela igreja matriz, não pôde deixar de sentir que a cidade logo começaria a contar sua própria história. Uma história que ele nunca quis ouvir novamente. Na manhã seguinte, Ouro Preto os recebeu com uma névoa pairando sobre o Rio das Mortes. Antônio acordou antes do amanhecer, passando longos minutos, ouvindo o silêncio do quarto do hotel, interrompido apenas pela respiração regular de Helena dormindo. As lembranças, que ele mantivera sob controle por anos, agora emergiam à superfície de sua consciência como bolhas de ar em águas profundas. Talvez devêssemos ver primeiro o Museu da Inconfidência? Sugeriu Helena no café da manhã, estudando um guia turístico. Seu entusiasmo era contagiante, mas Antônio sentiu suas mãos tremerem levemente ao levantar a xícara de café. Sabia que não podia mais adiar o inevitável. Tenho uma ideia melhor, disse, tentando fazer sua voz soar natural. Vou te mostrar o lugar onde tudo começou. O bairro do Bairro Alto não havia mudado tanto quanto ele esperava. As mesmas casas antigas, as mesmas ruas sinuosas, até o cheiro da padaria na esquina parecia idêntico. Helena caminhava ao seu lado, tirando fotos com o celular dos becos pitorescos, enquanto ele os guiava cada vez mais perto da rua direita. Aqui eu estudava no colégio. Apontou para um prédio de tijolos vermelhos. E ali, naquela pequena loja, sempre comprava cadernos. A dona Zulmira, fazia os melhores sonhos da região. E onde você morava? Perguntou Helena, apertando sua mão. Você me mostrou tantos lugares, mas ainda não vi a sua casa de infância. Antônio sentiu seu coração acelerar. A casa. Uma velha mansão do início do século XX, com um característico mirante e um pequeno jardim. O lugar que, por anos, fora o centro de seu mundo e depois se tornara o símbolo de tudo o que perdera. É perto daqui, respondeu, conduzindo-a ao longo da rua arborizada com ipês. As primeiras folhas de outono sussurravam sob seus pés, e o ar cheirava a umidade e a mudança iminente da estação. Pararam no canto da rua. A casa estava exatamente como ele a lembrava. Paredes creme, janelas verdes, era subindo pela fachada. Só o jardim parecia diferente, mais bem cuidado, cheio de flores coloridas que Isabel nunca gostou. Isabel. Ela estava no jardim, inclinada sobre as roseiras, seus característicos cabelos ruivos presos em um coque desleixado. 20 anos haviam passado.
e ele ainda a reconheceria em qualquer lugar. Ela estava mais magra do que antes, seus movimentos mais medidos, mas era ela. Antônio. Helena percebeu que ele havia parado. Quem é aquela? Antes que ele pudesse responder, o portão do jardim se abriu com um rangido característico. 3 crianças correram para a rua. Um adolescente com uma mochila pendurada no ombro, uma menina em idade escolar segurando um tabuleiro de xadrez e um menino pequeno apertando um desenho em sua mão. Antônio sentiu o mundo girar ao seu redor. Aqueles olhos, os mesmos olhos azuis intensos que ele via todos os dias no espelho. A mesma linha de maxilar característica, as mesmas maçãs do rosto altas. "Mãe!" gritou o menino mais novo correndo. De volta para Isabel. "Olha, eu desenhei um diagrama do sistema solar." Isabel olhou para cima e por um momento seus olhares se encontraram. Antônio viu seu rosto empalidecer, como a mão que acariciava os cabelos do mais novo paralisava no ar. "Antônio?" sussurrou ela, e em sua voz havia tantas emoções que ele não conseguia decifrá-las todas. "É você mesmo?" Helena olhava para ele, para Isabel, para as crianças, e uma compreensão lenta se formava em seu rosto. "Antônio", disse ela baixinho, mas com firmeza. "Quem são eles?" O adolescente virou-se bruscamente ao som de seu nome e Antônio sentiu seus joelhos cederem. Aquele rosto era como olhar para o passado, como olhar fotos antigas do colégio. "Desculpe", ele finalmente conseguiu dizer, recuando um passo. Nós deveríamos ir." "Antônio!" Isabel deu um passo em direção a eles, mas ele já estava se virando, agarrando a mão de Helena e a puxando de volta para a rua principal. "É sua ex-esposa, certo?" perguntou Helena quando já estavam a algumas quadras de distância. Sua voz era estranhamente calma, mas Antônio viu suas mãos tremerem. "E essas crianças?" "É impossível", interrompeu-a bruscamente. "Eu não posso ter filhos. Os médicos confirmaram isso há 20 anos. Foi por isso tudo desmoronou." Helena parou, forçando-o a olhar em seus olhos. "Então, por que essas crianças são exatamente iguais a você?" Antônio não tinha resposta. Em sua cabeça se agitavam perguntas, lembranças, dúvidas. A avaliação do Dr. Eduardo, a última discussão com Isabel, fazer as malas no meio da noite, a passagem aérea para Londres. "Precisamos voltar para o hotel", disse finalmente. Preciso pensar em tudo isso." Mas enquanto caminhavam de volta pela cidade, Antônio sabia que não havia mais volta. O passado que ele havia tão cuidadosamente enterrado acabara de voltar à vida, e desta vez ele teria que enfrentá-lo, não apenas por si mesmo, mas também por Helena e aquelas 3 crianças com seus olhos. No apartamento do hotel, um silêncio pesado se instalou. Helena estava sentada em uma poltrona perto da janela, mexendo mecanicamente em seu chá já frio. Antônio circulava pela sala como um tigre preso em uma jaula, seu rosto normalmente calmo, agora marcado por uma profunda inquietação. "Me conte tudo", disse finalmente Helena, colocando a xícara na mesa. "Desde o começo." Antônio parou na janela, olhando para a panorâmica de ouro preto. As torres da igreja matriz se erguiam sobre a cidade como testemunhas mudas de seu passado. "Conheci Isabel na faculdade", começou ele em voz baixa. "Ela era estudante de história, da arte, eu estava terminando física. Nos encontramos na biblioteca universitária. Ela derrubou uma pilha de minhas anotações, tentando pegar um livro na prateleira de cima." Ele sorriu levemente para aquela lembrança. "Nos casamos 1 ano depois da faculdade. Éramos jovens, cheios de sonhos." "E o que aconteceu?" Helena levantou-se, aproximando-se dele, mas não o tocou. Entre eles pairava uma barreira invisível, construída de mentiras e omissões. Isabel queria filhos, eu também. Tentamos por 2 anos sem sucesso.
Finalmente fiz exames. Sua voz ficou rouca. O doutor Eduardo disse que eu era infértil, que eu nunca poderia ter filhos. Isso nos destruiu. Então você fugiu? Na voz de Helena não havia acusação, apenas tristeza. Recebi uma proposta de emprego em Londres, um projeto de pesquisa sobre novas tecnologias solares. Era uma chance de um novo começo. Ele se virou para ela. Isabel queria adotar uma criança. Eu não conseguia aceitar. Deixei-lhe a casa, o dinheiro, tudo e fui embora. Neste momento, uma batida na porta ecoou. A camareira trouxe roupas de cama novas, mas Antônio mal percebeu. Em sua cabeça estavam as imagens daquela manhã, as 3 crianças, seus olhos, seus traços. É impossível, disse ele mais para si mesmo do que para Helena. Aquela avaliação, fui aos melhores especialistas em Londres, que a confirmaram. Talvez eles estivessem enganados? Sugeriu Helena, sentando-se na beirada da cama. Ah, medicina não é infalível, Antônio. Mesmo que... Interrompeu, esfregando o rosto com as mãos. Essas crianças... O mais velho deve ter por volta de 17 anos. Isso significaria que ele foi concebido antes de você ir embora, completou Helena em voz baixa. Antônio sentiu seu mundo ruir mais uma vez. Era possível que Isabel soubesse que ela estava grávida quando ele partiu, mas as outras crianças... De onde vinha aquela semelhança? Preciso vê-la, disse ele de repente. Preciso saber a verdade. Nós precisamos saber a verdade, corrigiu Helena, enfatizando a primeira palavra. Estou envolvida nisso, quer você queira, quer não. Antônio olhou para ela com gratidão e culpa ao mesmo tempo. Eles haviam vindo para Ouro Preto para celebrar seu amor, para começar um novo capítulo. Em vez disso, eles haviam aberto velhas feridas e descoberto segredos que poderiam destruir tudo. Tem mais uma coisa, disse ele, alcançando o bolso do paletó. Tirou a pequena caixa vermelha e a colocou na mesa. Eu pretendia, durante essa viagem... Helena olhou para a caixa por um longo tempo. Guarde-a, disse finalmente com gentileza. Não agora. Não até que saibamos toda a verdade. Neste momento, o telefone de Antônio vibrou. Um número desconhecido, mas com o código de Ouro Preto. Sua mão tremia enquanto ele atendia a ligação. Antônio, a voz de Isabel soava, exatamente como ele a lembrava. Precisamos conversar. Você me deve isso. Você deve isso a eles. Ele olhou para Helena, que acenou com a cabeça. Onde? Perguntou ele, sentindo sua garganta se contrair. Café do Imperador. Você conhece o lugar. Daqui a 1 hora? Estarei lá, respondeu brevemente e desligou. Helena aproximou-se dele e pela primeira vez naquela manhã tocou seu braço. Vou com você, disse com firmeza. Mas primeiro me diga, há mais alguma coisa que eu deva saber? Algo que possa vir à tona durante esse encontro? Antônio fechou os olhos. Havia coisas que ele não contara a ninguém. As verdadeiras razões de sua partida, as últimas palavras que trocara com Isabel, o que realmente aconteceu no consultório do Dr. Eduardo. Mas agora, olhando nos olhos sinceros de Helena, ele sabia que havia chegado a hora da verdade total. Sente-se, disse ele em voz baixa. Antes de irmos para esse encontro, você deve conhecer toda a história. Desde o início. Não era apenas uma questão de filhos, disse Antônio, olhando para suas mãos entrelaçadas. Ele e Helena estavam sentados no quarto do hotel. O tempo antes do encontro com Isabel passava assustadoramente rápido. Naquela época, eu estava trabalhando em um projeto usando fusão nuclear em usinas de energia. Eu estava perto de um avanço. Isabel apoiou minhas pesquisas, mesmo que isso significasse noites sem dormir, ausências em casa, todas as economias gastas em equipamentos de laboratório. Helena ouvia em silêncio. Seu rosto não traía nenhuma emoção.
Quando recebi o diagnóstico de infertilidade, algo em mim se quebrou. O projeto começou a desabar, perdi a bolsa de pesquisa. Isabel tentou me consolar, falou em adoção, mas eu me sentia um fracasso, como homem, como cientista, como marido. Sua voz vacilou levemente. Uma noite, voltei para casa mais cedo do que o habitual. Isabel estava falando ao telefone no escritório. Ouvia dizer a alguém que Antônio precisa de ajuda, não está lidando com isso. Ela estava planejando me marcar com um psiquiatra. E foi isso? Perguntou Helena baixinho. Por isso você fugiu? Não, foi mais do que isso. Antônio levantou-se e foi até a janela. No dia seguinte, fui ao Dr. Eduardo. Queria repetir os exames, esperava, mas em seu consultório encontrei outra coisa. Documentação que sugeria que meus resultados originais haviam sido manipulados. Helena inspirou profundamente. Por que alguém faria isso? Nunca soube. Quando confrontei Eduardo, ele negou tudo. Ameaçou destruir minha reputação científica se eu contasse a alguém. Eu era jovem, assustado, desanimado. A proposta de Londres parecia um sinal do destino. Então, eu fugi. O relógio da igreja matriz bateu a hora cheia, lembrando-os do encontro iminente. O café do imperador ficava a apenas 10 minutos a pé do hotel. Você está pronto? Perguntou Helena, levantando-se e pegando sua bolsa. Antônio balançou a cabeça. Não, mas vamos. O café do imperador não havia mudado muito ao longo dos anos. Os mesmos desenhos art déco nas paredes, as mesmas grandes samambaias em vasos, o mesmo cheiro de café recém-moído. Isabel estava sentada em uma mesa no canto, exatamente onde eles sempre gostavam de se sentar 20 anos atrás. Quando ela os viu, levantou-se. Ela ainda era bonita, mas de forma diferente. Seus cabelos ruivos eram entremeados por finos fios, prateados, e em cantos de seus olhos haviam rugas de riso, ou talvez de choro. Antônio, disse ela baixinho, e então olhou para Helena. E você deve ser... Helena, apresentou-se a jovem mulher estendendo a mão. Namorada de Antônio. Eles se sentaram. A garçonete aproximou-se para anotar os pedidos, dando-lhes um momento para organizar seus pensamentos. Isabel pediu um chá com mel. Ela ainda tomava a mesma coisa, pensou Antônio. Heitor estava muito ansioso para vir hoje. Começou Isabel quando a garçonete se foi. Mas achei que deveríamos conversar primeiro sozinhos. Heitor, repetiu Antônio. O mais velho? Isabel acenou com a cabeça. Ele tem 17 anos, Cecília tem 12 e Felipe 7. Como? Antônio interrompeu, tentando organizar seus pensamentos. Por que eles são tão parecidos comigo? Porque são seus filhos, respondeu Isabel diretamente, olhando-o diretamente nos olhos. Pelo menos Heitor, com certeza. Eu estava no 2º mês de gravidez quando você foi embora. Eu não sabia na época. Helena segurou a mão de Antônio sob a mesa. Ela sentiu a tremer. Mas o diagnóstico, começou ele, era falso. Interrompeu-a Isabel. Eu descobri isso alguns meses depois da sua partida, quando o Dr. Eduardo teve um acidente. Em seu leito de morte, ele confessou a verdade. Ele foi subornado por alguém de um grupo de pesquisa rival. Era sobre o seu projeto de fusão nuclear. Eles queriam quebrá-lo psicologicamente. Antônio sentiu o mundo girar ao seu redor. Por que você não me procurou? Você não me contou sobre a criança? Isabel sorriu tristemente. Eu procurei. Nos primeiros 2 anos, mandei centenas de cartas, e-mails, tentei todos os contatos. Mas você desapareceu, Antônio. Você mudou seu nome para Soares, na Inglaterra, começou uma nova vida. E então... Sua voz quebrou. Então, vi um artigo no jornal sobre seu sucesso na indústria de energia renovável. Você parecia feliz. Eu não queria perturbar sua nova vida. E Cecília e Felipe?
perguntou Helena, interrompendo o pesado silêncio. Eles são adotados, admitiu Isabel. Mas não é coincidência que eles sejam parecidos com Antônio. Eu procurei crianças que se parecessem com Heitor. Queria que ele tivesse irmãos que parecessem uma família. Foi minha forma. De terapia, suponho. A garçonete trouxe seus pedidos. Por um tempo, só se ouviu o barulho das xícaras e o barulho distante das conversas dos outros clientes. Quero conhecê-los, disse Antônio de repente. Todos os três. Principalmente Heitor. Isabel olhou para Helena, depois novamente para Antônio. Você tem certeza? Eles conhecem sua história. Quer dizer, a versão que eu contei a eles. Que você era um cientista brilhante que teve que ir embora para realizar grandes projetos. Heitor se orgulha de você, mesmo sem te conhecer. Ele acompanha suas conquistas na área de energias renováveis. Antônio sentiu uma pontada em seu coração. Eu não mereço o orgulho deles, sussurrou. Talvez não, concordou Isabel. Mas você merece a chance de consertar isso. Eles também merecem. A chuva tamborilava nas janelas do café do imperador, onde Antônio esperava seu filho. Helena ficou no hotel. Ambos sentiram que o primeiro encontro deveria ser a sós. Isabel escolheu o local propositalmente. Foi aqui que Antônio passou incontáveis horas com os livros de física, preparando-se para as Olimpíadas Científicas em seus tempos de colégio. Heitor chegou pontualmente às 4. Quando entrou no café, sacudindo o guarda-chuva, Antônio sentiu seu coração acelerar. O jovem usava um casaco azul marinho e um cachecol xadrez, exatamente o mesmo estilo que Antônio preferia em sua idade. Bom dia, disse Heitor, aproximando-se da mesa. Minha mãe disse que você queria conversar comigo. Sente-se por favor. Antônio indicou a cadeira em frente. Já pedi chocolate quente. Sua mãe mencionou que é sua bebida favorita. Heitor sentou-se, seus movimentos eram cautelosos, como se estivesse andando em gelo fino. Então, você é meu pai. Não era uma pergunta. Antônio sentiu sua garganta se contrair. Sim, descobri isso anteontem. 17 anos, disse. Heitor, e em sua voz havia uma nota de acusação. 17 anos levou para você voltar e verificar? Eu não sabia, começou Antônio, mas Heitor interrompeu-o com um gesto de mão. Minha mãe me contou tudo, sobre o diagnóstico, sobre sua partida, sobre o projeto científico. O jovem olhou-o diretamente nos olhos. Li seus trabalhos sobre o uso de inteligência artificial na otimização de sistemas fotovoltaicos, sobre novos métodos de armazenamento de energia solar. São impressionantes. Antônio sentiu seus olhos marejarem. Você se interessa por física? Estou estudando física quântica. Primeiro ano na Universidade Federal de Minas Gerais. Heitor sorriu levemente. Minha mãe diz que tenho isso de você. A garçonete trouxe seus pedidos. Por um momento, eles sentaram-se em silêncio, mexendo no chocolate, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. O que você pretende agora? Perguntou Heitor finalmente. Vai ficar em Ouro Preto? Ou vai desaparecer? De novo em uma semana? Não sei, admitiu Antônio honestamente. Vim aqui com Helena, minha namorada, para pedi-la em casamento. Seria uma estadia curta, mas agora... E Cecília e Felipe? Heitor colocou a colher no pires com um leve tinido. Eles também querem te conhecer. Felipe está convencido de que você inventou uma maneira de deter o aquecimento global. Antônio sentiu uma pontada em seu coração. Me conte sobre eles, pediu. Sobre você também. Quero saber tudo. E Heitor começou a falar sobre como Cecília vence todos os torneios de xadrez da escola, como Felipe constrói estruturas complexas com blocos de Lego e sonha em ser astronauta, sobre suas férias em família na praia, sobre os concertos de piano aos quais ele vai com a mãe, sobre sua namorada, Laura, que estuda astronomia.
A cada palavra, Antônio se dava conta da imensidão do que havia perdido. Não se tratava apenas da ausência na vida de Heitor. Tratava-se de todos os pequenos momentos, todas as primeiras vezes, todos os almoços e jantares em família, todas as brigas e reconciliações que compõem o ser uma família. Tenho que ir, disse Heitor finalmente olhando para o relógio. Tenho um ensaio hoje. Um ensaio? Toca o piano, como você costumava fazer. Heitor levantou-se vestindo o casaco. Minha mãe mencionou que você sempre gostou de Chopin. Seus nocturnos, sussurrou Antônio. Toco amanhã à noite na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Concurso de novos talentos. Heitor hesitou. Talvez você queira vir? Com Helena, claro. Antônio sentiu seu coração acelerar. Com muito prazer. Quando Heitor saiu do café, Antônio ficou olhando para ele por muito tempo. Só quando a silhueta do rapaz desapareceu na esquina, ele permitiu-se chorar. Ele voltou para o hotel tarde da noite, depois de uma longa caminhada sob a chuva. Helena estava esperando por ele, sentada em uma poltrona com um laptop no colo. Como foi? Perguntou ela baixinho. Ele é extraordinário. Antônio caiu na cama. Estuda física, toca piano, é inteligente e maduro e... E agora? Interrompeu-o Helena. Sua voz era calma, mas Antônio ouvia a atenção nela. Voltamos para Londres na semana que vem. Como planejamos? Ou devo começar a procurar um apartamento por conta própria? Antônio olhou para ela com horror. Helena... Vamos ser sinceros, Antônio, disse ela fechando o laptop. Sua vida acabou de mudar. Você tem um filho, você tem uma família aqui. E eu? Ela apontou para a pequena caixa vermelha com o anel, que ainda estava intocada, na mesa. Quem eu sou em tudo isso? Antônio queria responder, mas as palavras travaram em sua garganta. Porque como ele poderia explicar a ela que seu coração estava partido ao meio? Que ele não podia escolher entre o futuro que planejara com ela e o passado que acabara de se tornar o presente? Heitor nos convidou para seu concerto amanhã, disse ele finalmente. Ele toca Chopin na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Helena acenou com a cabeça, mas não respondeu. No quarto, instalou-se um silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva na janela e pelo som distante do toque de recolher da igreja matriz. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais brilhava sob a luz das lâmpadas noturnas. Antônio e Helena estavam sentados na terceira fila. Isabel conseguiu ingressos em cima da hora. Ela mesma estava sentada algumas fileiras atrás com Cecília e Felipe, cuja presença Antônio sentia como um peso invisível em seus ombros. Você está linda, sussurrou, para Helena, que usava um vestido azul marinho para a ocasião. Ela respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. Desde a conversa do hotel, uma decisão não dita pairava entre eles como uma nuvem escura antes da tempestade. O programa do concerto começava com os participantes mais jovens. Antônio tentou se concentrar em suas apresentações, mas seus pensamentos continuavam voltando para a família sentada atrás dele. Será que Felipe também havia herdado seu amor pela música? Será que Cecília, como ele certa vez, passava longas horas sobre um tabuleiro de xadrez? Finalmente, chegou a vez de Heitor. Quando ele apareceu no palco em um smoking preto, ele parecia tão maduro, tão parecido com Antônio nos tempos de faculdade, que algumas pessoas na plateia notaram um ato respiratório profundo. Heitor Soares executará o Nocturno, Opus 9, número 2, de Frédéric Chopin, anunciou o mestre de cerimônias. As primeiras notas fluíram no silêncio do salão, delicadas, nostálgicas, cheias de saudade. Antônio sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era seu noturno favorito, o mesmo que ele tocou em seu primeiro concerto com Isabel na plateia. Será que foi coincidência? Ou Isabel contou para Heitor sobre isso? Helena segurou sua mão.
Apesar da tensão entre eles, apesar da incerteza sobre seu futuro, ela percebeu sua comoção. Sua mão era quente e segura, como sempre quando ele a precisava. Heitor tocou perfeitamente. Cada nota, cada crescendo, cada rubato estava exatamente onde deveria estar. Mas havia algo mais em sua interpretação. Uma profunda tristeza que Antônio reconhecia muito bem. Era a música de um homem que entende a perda. Quando os últimos sons se dissiparam no ar, por um instante, houve um silêncio absoluto. Então o salão explodiu em aplausos. Antônio foi o primeiro a se levantar, sem mais se envergonhar das lágrimas rolando por suas faces. No intervalo entre as apresentações, Helena apertou seu braço. "Vá vê-los", disse ela baixinho. "Eu espero aqui." Antônio encontrou a família no foyer. Isabel estava com Felipe e Cecília perto de uma mesa de petiscos. Quando eles o viram, Felipe escondeu-se atrás da mãe, mas Cecília olhou para ele com uma curiosidade aberta. "O senhor é aquele senhor das fotos", disse Felipe espiando timidamente. "Aquele que inventou como capturar o sol em caixas." Antônio sorriu, apesar de sua garganta apertada. "Podemos dizer isso. E você deve ser Felipe. Heitor me contou que você se interessa por espaço." O menino acenou com a cabeça, já menos tímido. "Eu quero ir para Marte e construir grandes caixas solares lá para que todos tenham energia." "E eu jogo xadrez", interveio Cecília, endireitando-se orgulhosa. "Minha mãe disse que o senhor também jogava." "Ainda jogo", respondeu Antônio. "Talvez um dia possamos..." "Antônio?" Isabel interrompeu-o delicadamente. "Heitor quer te ver. Ele está no camarim, segunda sala à direita." Quando entrou no camarim, Heitor estava parado perto da janela, olhando para a cidade noturna. Ele se virou ao som de passos. "Você gostou?" perguntou ele, tentando soar casual. Mas Antônio ouviu a tensão em sua voz. Foi excelente." Antônio deu um passo em sua direção. "Aquele noturno é o seu favorito, certo?" Heitor sorriu levemente. "Minha mãe me disse. Ela também disse que você o tocou em seu primeiro concerto juntos." "Heitor, sabe, durante toda a minha vida eu tentei te imaginar", interrompeu o rapaz. "Criei em minha mente a imagem de um grande cientista, um homem que muda o mundo. E em certo sentido eu estava certo. Você teve sucesso, sua empresa é uma das líderes em energia renovável." Ele fez uma pausa. "Mas eu nunca imaginei que você seria tão verdadeiro, que você choraria durante minha apresentação." Antônio sentiu seu coração se partir. "Lamento cada dia que perdi com você", disse ele baixinho. "Se eu soubesse, mas você não sabia", completou Heitor. "E agora você tem uma nova vida. Eu vi sua namorada. Ela parece ser uma pessoa agradável." "Helena é especial." Antônio hesitou. "Mas isso não significa que eu não queira fazer parte da sua vida, sua, de Cecília e de Felipe." "E como você imagina isso?" Heitor voltou-se para a janela novamente. "Você vai voltar para Londres ligar uma vez por semana? Enviar cartões de Natal? Ou talvez..." Interrompeu-se. "Será que você fica?" Uma nota de esperança, tão tênue que quase inaudível, vibrou na voz de Alexandre. Tadeu não respondeu. Atrás da porta, ouvia o burburinho da plateia retornando para a segunda parte do concerto. Em algum lugar ali estava Júlia, esperando por sua decisão. Helena com Sofia e Felipe, sua inesperada família, e ali, diante dele, estava seu filho, tão parecido consigo que doía. "Tenho que voltar ao palco", Alexandre disse finalmente. "Na segunda parte, toco Bach. Vou ouvir", Tadeu prometeu. Ao voltar para seu lugar, sentia-se como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Júlia olhou para ele interrogativamente, mas não disse uma palavra. As luzes diminuíram. A segunda parte do concerto começou. E Tadeu sentou-se na escuridão, ouvindo a música de seu filho.
sabendo que cada nota o aproximava da decisão que não queria, mas tinha que tomar. No fim da noite, após o concerto, Tadeu estava sozinho no bar do hotel. Júlia havia ido para o quarto mais cedo, dizendo que precisava ligar para o trabalho, mas ambos sabiam que era apenas uma desculpa. Ela precisava de espaço e ele precisava de tempo para pensar. Posso me sentar? Tadeu ergueu o olhar. Diante dele estava Caio Santos, seu antigo amigo da faculdade, agora gerente do hotel. Acenou com a cabeça, indicando uma cadeira vazia. Vi você na Filarmônica hoje, Caio disse, pedindo um uísque. Seu filho é inacreditavelmente parecido com você. Você sabia? Tadeu olhou para o amigo acusadoramente. Sabia sobre Alexandre? Caio suspirou fundo. Todos sabíamos, Tadeu. Helena estava grávida quando você foi embora. Tentamos encontrá-lo, mas você mudou de nome, rompeu todos os contatos. E o Dr. Pereira. Tadeu inclinou-se para a frente. Você sabia disso também? Do diagnóstico falso? Caio balançou a cabeça. Só soube depois da morte dele. Helena, ela veio até mim, chorando. Mostrou-me a carta que ele deixou, uma confissão de tudo. Tadeu sentiu suas mãos se fecharem em torno do copo. Por quê? Por que alguém faria isso? Você se lembra do professor Almeida? Caio tomou um gole de uísque. Seu principal rival nas pesquisas de fusão nuclear, foi ele quem subornou Pereira. Queria quebrá-lo psicologicamente, sabendo o quanto vocês, Helena e você, desejavam um filho. Não esperava que você saísse do país, nem que Helena estivesse grávida. Tadeu fechou os olhos. Professor Almeida. Claro, o homem que sempre o olhara com uma inveja mal disfarçada, que criticava cada artigo, cada projeto. O que aconteceu com ele? Morreu há 5 anos. Câncer de pulmão. Caio olhou atentamente. Mas não é sobre isso que você realmente quer conversar, certo? Tadeu balançou a cabeça. Júlia, viemos para cá para que eu pudesse pedi-la em casamento. E agora você tem um filho que toca Chopin como você tocava antigamente. Uma filha que ganha torneios de xadrez. E um menino que sonha com o espaço. Caio sorriu tristemente. A vida pode ser irônica. O que devo fazer, Caio? Tadeu olhou para o amigo suplicante. Em Londres tenho uma empresa. Tenho uma vida que construí por 20 anos. Tenho Júlia. E aqui você tem uma família que você nem sabia que desejava. Caio terminou o uísque. Sabe que Alexandre conseguiu um estágio no CERN? Começa no próximo semestre. Tadeu sentiu seu coração acelerar. CERN, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. O lugar com o qual ele mesmo sonhara na juventude. Não é só isso, Caio continuou. Sofia, ela não só joga xadrez, ela também projeta programas de computador simples. E Felipe, aquele garoto consegue desenhar de memória todo o sistema solar, com as proporções exatas dos planetas. Pare, Tadeu sussurrou. Não, você precisa ouvir. Caio inclinou-se sobre a mesa. Por 20 anos você construiu uma vida em Londres, mas aqui a vida se construiu sem você. E talvez seja a hora de esses dois mundos se encontrarem. E Júlia? E ela? Caio deu de ombros. Se ela te ama, vai entender. Se não entender, talvez essa também seja a resposta. Naquele momento, o telefone de Tadeu vibrou. Um SMS de Alexandre. Obrigado por ter vindo. Amanhã toco em um concurso na escola. Uma coisa pequena, mas talvez você queira vir? Tadeu olhava para a tela, sentindo seu coração se apertar. Outra apresentação, outra chance de ser pai, mas também outro passo em direção à decisão que tanto temia. Helena nunca se casou, disse Caio de repente, levantando-se. Sabe por quê? Porque ela disse que já havia escolhido o amor da sua vida uma vez. E apesar de tudo o que aconteceu, nunca se arrependeu. Tadeu ficou sozinho no bar,
com um copo de uísque quase intocado e o peso de escolhas impossíveis em seus ombros. No andar de cima, Júlia o esperava, em um apartamento com vista para o centro histórico. E em algum lugar na cidade, na casa, que um dia fora sua casa, seu filho arrumava as partituras para a apresentação de amanhã. Sua filha provavelmente organizava as peças no tabuleiro de xadrez e seu filho caçula talvez estivesse desenhando mais um mapa de estrelas. Ele pegou o telefone e começou a escrever uma resposta para Alexandre. Seus dedos tremiam sobre o teclado, como se cada letra pudesse mudar o curso de sua vida. E talvez fosse exatamente assim. Rei para D4, disse Sofia, movendo a peça com um sorriso confiante. Checkmate. Tadeu inclinou-se sobre o tabuleiro, analisando a situação. Eles estavam sentados no jardim de sua antiga casa, onde Helena os convidara para um almoço de sábado. Júlia recusou-se a ir, alegando ter enxaqueca, mas Tadeu sabia que era apenas uma desculpa. Impressionante, resmungou, vendo que sua posição era praticamente indefensável. Onde você aprendeu essa combinação? Em um livro que encontrei no sótão, respondeu Sofia, ajustando os óculos no nariz. Chama-se Estratégias de Mestres de Xadrez e está autografado T. Novaes, 1998. Tadeu sentiu uma familiar pontada no coração. Lembrava-se do livro. Fora sua Bíblia nos tempos de faculdade, quando sonhava com uma carreira no xadrez, antes que a física o absorvesse completamente. Pai! Felipe correu até eles, segurando um tablet. Olha, eu projetei um novo sistema de painéis solares para uma estação espacial. A palavra pai fez Tadeu quase derrubar o tabuleiro. Felipe começara a usá-la espontaneamente 2 dias. Antes e a cada vez, soava ao mesmo tempo estranho e incrivelmente apropriado. Mostre-me, disse ele pegando o tablet. O desenho era surpreendentemente detalhado para um menino de 7 anos. Você sabe que na minha empresa estamos trabalhando em um projeto semelhante para a NASA? Sério? Os olhos de Felipe se arregalaram de excitação. Você pode me contar sobre isso? Por favor. Primeiro vamos terminar a partida, interrompeu Sofia. Estou a 2 movimentos do checkmate. Da casa vinham os sons de um piano. Alexandre estava ensaiando antes da apresentação da tarde. Helena andava pela cozinha, preparando o almoço, e o cheiro de sua famosa sopa de tomate trazia lembranças do passado. Tadeu pegou o telefone e viu 3 chamadas perdidas de Júlia. Sentiu uma pontada de culpa. Prometeu que voltaria para o almoço no hotel, mas quando Felipe lhe mostrou seu projeto espacial secreto, ele perdeu completamente a noção do tempo. Tudo bem? Perguntou Helena, saindo para a varanda com um jarro de limonada. Sim, só... Ele interrompeu, sem saber como expressar seu conflito interno. Helena colocou o jarro na mesa. Crianças, ajudem-me a pôr a mesa, disse. E quando ficaram sozinhos, sentou-se em frente a ele. Ela está esperando sua decisão, certo? Tadeu acenou com a cabeça. Íamos voltar para Londres amanhã. Meu substituto ligou ontem. Temos uma crise na empresa. Um dos principais contratos está por um fio. E ainda assim você está aqui, jogando xadrez com nossa filha. Helena completou suavemente. Nossa filha, repetiu Tadeu. Sabe, biologicamente ou não, ela é sua filha. Helena o interrompeu. Assim como Felipe é seu filho. Sangue não é tudo, Tadeu. Da casa veio o riso das crianças. Provavelmente Felipe estava tentando convencer Alexandre a tocar um tema de Guerra nas Estrelas em vez de Bach. O que devo fazer, Helena? Ele perguntou em voz baixa. Não posso tomar essa decisão por você, ela respondeu. Mas olhe para eles, olhe como eles floresceram nesta semana. Alexandre parou de se curvar ao piano. Sofia jogou xadrez com alguém que não fosse um computador pela primeira vez em meses. E Felipe, ele sempre sonhou com um pai que entendesse sua paixão pela ciência. Tadeu sentiu seu telefone vibrar novamente. Júlia,
Ela é jovem, Helena disse, como se lesse seus pensamentos. Ela tem toda uma vida pela frente. E você tem a chance de consertar algo que foi quebrado há 20 anos. Não estou tentando consertar a gente, ele disse rapidamente. Helena sorriu tristemente. Eu sei, mas talvez você esteja tentando consertar a si mesmo. Antes que pudesse responder, Alexandre interrompeu, saindo para a varanda. Estou a de Desculpe interromper, mas... Pai, você poderia ouvir este trecho? Não tenho certeza da interpretação. Tadeu levantou-se, sentindo seu coração acelerar ao som da palavra pai na boca de Alexandre. Havia algo natural nisso, como se aquelas 2 sílabas tivessem esperado 17 anos para finalmente serem pronunciadas. Quando foi atrás do filho até o piano, seu telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem. Tadeu, precisamos conversar. Estou indo para Londres hoje à noite, sozinha. Avise-me quando estiver pronto para voltar à realidade. Júlia. Alexandre começou a tocar, seus dedos dançando sobre as teclas em uma fuga complexa de Bach. E Tadeu ficou ao lado, com o telefone na mão, sentindo uma realidade escapar de seus dedos, enquanto outra, nova ou talvez muito velha, lentamente tomava seu lugar. O Hotel Fasano parecia estranhamente vazio sem Júlia. Tadeu estava em seu apartamento, olhando para o lado da cama dela, perfeitamente arrumado, como se ela nunca tivesse dormido ali. O único sinal de sua presença era um pequeno bilhete sobre o travesseiro. Não posso fazer parte da sua vida quando você mesmo não sabe o que essa vida deve ser. Eu te amo o suficiente para te deixar descobrir isso. J. Seu telefone não parava de tocar, desta vez de Londres. Timothy Barnes, vice-presidente de sua empresa, tentava entrar em contato com ele desde de manhã. Finalmente atendeu. Tadeu, pelo amor de Deus, os chineses estão ameaçando romper o contrato e a Comissão Europeia exige sua presença na cúpula climática de quinta-feira em Bruxelas. Quando você volta? Tadeu foi até a janela. Daquele lugar, via a igreja de São Francisco de Paula e um pouco do centro histórico, onde compraram um livro sobre o sistema solar com Felipe ontem. Tim, tenho que te contar algo. Tenho um filho. O silêncio do outro lado foi tão longo que Tadeu checou se a ligação não havia caído. Estou ouvindo, Timothy disse finalmente. Será que Júlia... Não Júlia. É uma longa história. Ele tem 17 anos e acabou de conseguir um estágio no CERN. Outro longo silêncio. Tadeu, você está planejando ficar no Brasil? Não sei, respondeu honestamente. Mas sei que não posso voltar para Londres agora. E a empresa, os projetos, toda a sua vida aqui? Tadeu sorriu amargamente. E minha vida aqui, com um filho que toca Bach como eu sonhava em tocar? Com uma filha que usa meus antigos livros de xadrez? Com um menino de 7 anos que projeta painéis solares para a NASA? Filha? 7 anos. Timothy interrompeu. Tadeu, você está com febre? Não, Tim, tenho uma família que eu não conhecia por 20 anos. Tadeu sentou-se pesadamente na cama. Preciso de tempo, 1 mês, talvez 2. Você consegue administrar a empresa sem mim? 1 mês? Timothy suspirou. Fundo. Tudo bem, mas você pelo menos tem que aparecer naquela cúpula em Bruxelas. É muito importante. Tudo bem, vou para Bruxelas. Tadeu hesitou. Tim, você pode verificar quais contatos temos no CERN? Meu filho, Alexandre, começa o estágio lá no próximo semestre. Vou cuidar disso, respondeu Timothy suavemente. E Tadeu, qualquer que seja a sua decisão, estamos com você. Após a ligação, Tadeu ficou sentado em silêncio por um longo tempo, olhando para a pequena caixa vermelha com o anel que ainda estava na mesa de cabeceira. De repente, seu telefone vibrou novamente.
Desta vez, era uma mensagem de Sofia. Pai, sei que você tinha que voltar para Londres, mas você poderia vir ao meu torneio de xadrez amanhã? Vou jogar com a atual campeã estadual? Ele não. Terminou de ler. Guardou a caixinha com o anel em uma gaveta, arrumou as coisas mais necessárias em uma pequena mala e desceu para a recepção. Posso estender minha estadia? Ele perguntou à recepcionista. Por um mês? Ao sair do hotel, seu telefone tocou. Helena. Vi Júlia entrando em um táxi com as malas, disse ela sem rodeios. Está tudo bem? Não, respondeu sinceramente. Nada está bem. Mas talvez seja assim que deveria ser? O que você quer dizer? Há 20 anos eu fugi porque tinha medo de não poder te dar o que você mais desejava, uma família. E agora? Agora tenho uma família com a qual nem ousava sonhar e estou com medo de novo. Do que você tem medo, Tadeu? Ele parou no meio da praça. O sol estava se pondo lentamente, lançando longas sombras sobre o calçamento. Em algum lugar distante, ouvia-se o toque do hino. Tenho medo de que desta vez eu possa fazer algo. Direito, sussurrou. E isso me assusta mais do que todas as minhas derrotas anteriores. Venha jantar, Helena disse depois de um tempo. Felipe quer te mostrar seu novo projeto e Alexandre preparou algo especial no piano. Tadeu olhou em direção à igreja de São Francisco de Paula, depois para seu telefone, onde ainda estava a mensagem inacabada de Sofia. Já estou indo, respondeu, e pela primeira vez em muitos dias sentiu que estava tomando a decisão certa. O aeroporto de Bruxelas fervilhava de vida quando Tadeu passou pelo controle de segurança. Em sua mala, ao lado do laptop do trabalho e dos documentos para a cúpula climática, estava o desenho de Felipe, um projeto detalhado de painéis solares super eficientes para naves espaciais. O menino de 7 anos o desenhara especialmente para aquela ocasião, convencido de que suas ideias poderiam mudar o mundo. Só mostre para eles, pai, Felipe dissera na despedida. Eles certamente vão entender que esse é o futuro. Tadeu sorriu com a lembrança, sentando-se na sala de... Espera, a última semana fora como um sonho, repleta de torneios de xadrez de Sofia. Ela ficou em segundo lugar, concertos de Alexandre e discussões intermináveis com Felipe sobre física quântica e viagens espaciais. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Alexandre. Acabei de receber o plano detalhado do estágio no CERN. Começamos com um projeto relacionado à fusão nuclear. Parece familiar? Tadeu sentiu seu coração acelerar. Fusão nuclear. Seu primeiro amor científico. O projeto que abandonara 20 anos atrás. E agora seu filho, Sr. Novaes, uma jovem assistente da Comissão Europeia, interrompeu seus pensamentos. O carro está esperando para levá-lo à cúpula. O centro de conferências de Bruxelas parecia uma colmeia. Centenas de delegados, especialistas e jornalistas circulavam pelos corredores. Timothy o esperava na entrada. Os chineses estão furiosos, disse ele sem rodeios. Estão ameaçando repassar o contrato para os americanos. E tem mais. Ele hesitou. O professor Almeida tinha um sobrinho. Ele está no conselho administrativo de uma empresa concorrente e aparentemente herdou a aversão do tio por você. O que você quer dizer? Ele está tentando convencer os investidores de que nossa tecnologia está obsoleta. Ele tem alguns documentos do passado. Tadeu parou bruscamente. Dos tempos do projeto de fusão nuclear? Sim, e tem mais. Ele soube do seu filho e do estágio no CERN. Ele sugere que é nepotismo, que você está tentando reparar erros do passado. Mas eu nem sequer... Tadeu interrompeu quando seu telefone vibrou novamente. Desta vez, Helena, Sofia está com febre. Não quer ir ao médico até você voltar. Diz que você prometeu uma partida de xadrez para ela hoje à noite. Tadeu
Sentiu seu mundo balançar novamente. De um lado, a cúpula climática, um contrato multimilionário, sua empresa. Do outro, sua filha doente, esperando pela partida de xadrez prometida. Tim, disse ele lentamente, você se lembra do projeto em que trabalhamos no ano passado? Aquele sobre o uso de inteligência artificial para otimizar a eficiência de painéis solares? Sim, mas o que isso tem a... Tadeu tirou o desenho de Felipe da bolsa. Olha isso. Meu filho de 7 anos desenhou isso ontem. Veja esse padrão de disposição das células. É quase idêntico ao que nossa IA propôs após meses de cálculos. Timothy estudou o desenho com crescente espanto. Isso é impossível. Como uma criança poderia... Às vezes, as maiores descobertas vêm dos lugares menos esperados. Tadeu sorriu. Ouça, tenho um plano, mas vou precisar da sua ajuda. Nas 2 horas seguintes, Tadeu apresentou sua visão aos delegados e investidores. Falou sobre o futuro das energias renováveis, sobre a combinação de experiência e inovação, sobre como às vezes é preciso voltar às origens para encontrar um novo caminho. E então, para a surpresa de todos, anunciou a criação de um novo centro de pesquisa, em Curitiba. Nossa empresa não pode crescer ficando parada em um só lugar, disse ele. Precisamos de uma nova perspectiva, novos horizontes. E onde melhor buscá-los do que no lugar onde a tradição encontra a inovação? Quando terminou a apresentação, Timothy olhou para ele com uma mistura de admiração e descrença. Isso é loucura, disse ele. Mas talvez seja exatamente isso. De que precisamos? O delegado chinês aproximou-se deles com um sorriso. Senhor Novaes, estamos interessados em cofinanciar este centro de pesquisa, sob uma condição. Queremos que o senhor o dirija pessoalmente. Tadeu olhou para seu telefone. Outra mensagem, de Helena. Sofia dormiu, mas antes de dormir disse que inventou uma nova estratégia de xadrez, especialmente para você. Eu concordo, disse ele, dirigindo-se ao chinês. Mas tenho minha própria condição. O centro precisa ter um programa de estágio para jovens cientistas, e o primeiro estagiário já foi escolhido. À noite, no avião para Curitiba, Tadeu olhava pela janela para a Europa iluminada abaixo. Em sua pasta estava o contrato assinado para a criação do centro de pesquisa, e no bolso do paletó o desenho de Felipe, que inspirara tudo aquilo. Seu telefone apitou pela última vez naquele dia. Uma mensagem de Alexandre. Pai, acabei de ouvir sobre o centro de pesquisa. Isso significa que você vai ficar? Tadeu olhou para as luzes cintilantes das cidades abaixo e respondeu. Sim, estou voltando para casa. Para sempre. O antigo prédio na Rua do Catete, que Tadeu escolhera para sediar o novo centro de pesquisa, era uma combinação perfeita de história e modernidade. A fachada do século XIX abrigava interiores espaçosos, ideais para laboratórios e escritórios. Ele estava agora em pé na janela da sala principal de conferências, observando a equipe de construção instalar os primeiros painéis solares no telhado do prédio oposto. Pai! Felipe invadiu a sala como um furacão, agitando um novo bloco de desenho. Eu inventei como podemos aumentar a eficiência em mais 20%. Atrás dele entrou Timothy, que havia voado de Londres para inspecionar o progresso. Este jovem acabou de me explicar um conceito que nossos engenheiros não conseguiram decifrar por 6 meses, disse ele com descrença. É simples, Felipe espalhou seus desenhos na mesa. Se colocarmos os painéis neste ângulo e adicionarmos esses pequenos espelhos aqui... Tadeu inclinou-se sobre o projeto de seu filho, sentindo um acesso de orgulho e déjà-vu ao mesmo tempo. Quantas vezes ele mesmo estivera assim, inclinado, sobre seus esboços, cheio de paixão e fé no futuro? Senhor Novaes, sua nova assistente, a senhora Carvalho, entrou na sala. A senhora Júlia está ligando de Londres. Diz que é importante. Tadeu sentiu seu estômago se contrair.
3 semanas haviam se passado desde a partida de Júlia, durante as quais eles só haviam trocado alguns e-mails curtos e formais. Felipe, fique com o tio Tim e mostre a ele o resto de suas ideias, disse ele, dirigindo-se ao seu escritório. Júlia atendeu no primeiro toque. Tadeu, desculpe interromper, mas eu encontrei seu anel na gaveta do hotel. Ah! Tadeu sentou-se pesadamente na cadeira. Você não precisa dizer nada. Ela o interrompeu suavemente. Vi o anúncio do novo centro de pesquisa em Curitiba. E sobre seu filho começando um estágio no CERN. Fico feliz que você tenha encontrado seu caminho. Júlia, você se lembra do que você me disse quando nos conhecemos? Ela continuou, que as maiores descobertas científicas muitas vezes começam com um retorno aos princípios básicos. Talvez o mesmo aconteça com a vida. Pela janela do escritório, Tadeu viu Felipe gesticular energicamente, explicando algo a Timothy. Ao longe, ouvia-se o som de um piano. Alexandre estava ensaiando na escola de música próxima, preparando-se para o concurso. Enviei o anel pelo correio, Júlia acrescentou. Deveria chegar amanhã. Talvez um dia você encontre alguém que se encaixe melhor na sua nova vida do que eu. Você foi muito importante para mim, Tadeu disse em voz baixa. Eu sei. E é por isso que eu tive que ir embora. Ela fez uma pausa. Tadeu, seja feliz. Após a ligação, ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto de família que recentemente colocara na mesa. Ele, Helena, Alexandre, Sofia e Felipe no jardim de sua casa. Tirada na semana passada, durante um almoço de domingo. Pai, Sofia entrou no escritório. A mamãe chegou. Diz que encontrou alguns documentos antigos no sótão que podem te interessar. Helena estava no corredor, segurando uma caixa empoeirada. Ela parecia diferente do normal, mais nervosa, como se não tivesse certeza de seu papel neste novo arranjo. São suas anotações antigas do projeto de fusão nuclear, disse ela, entregando-lhe a caixa. Pensei que Alexandre poderia querer consultá-las antes do estágio no CERN. Tadeu abriu a caixa. Em cima estava seu antigo caderno e nele, usado como marcador, o programa de seu primeiro concerto de piano. Aquele em que Helena estivera pela primeira vez. Você guardou tudo isso? Ele perguntou com descrença. Guardei tudo, ela respondeu simplesmente. Mesmo quando você não estava, você sempre foi parte desta família. Da sala de conferências veio o riso, de Felipe e Timothy. Pela janela aberta, chegavam os sons de um estudo de Chopin que Alexandre acabara de começar a ensaiar. Será que... Helena hesitou. Será que você quer ficar para o jantar? Felipe quer te mostrar seu novo projeto e Sofia encontrou uma partida de xadrez antiga que, pelo que me lembro, você jogou nas Olimpíadas. Tadeu olhou para a caixa em suas mãos, para a foto na mesa, para os rostos de seus filhos, espiando curiosamente pela porta de vidro do escritório. Tudo o que ele temia, tudo o que fugira, agora se encaixava em um todo novo, melhor. Sim, respondeu sentindo as últimas peças do quebra-cabeça de sua vida caírem em seus lugares. Vou ficar para o jantar e para tudo o que vier depois. O sol de outono inundava o laboratório do centro de pesquisa com uma luz quente enquanto Tadeu e Alexandre se debruçavam sobre as anotações antigas do projeto de fusão nuclear. O jovem estudava com fascínio as equações e esboços de 20 anos atrás, fazendo perguntas cada vez mais detalhadas. Isso é incrível, Alexandre murmurou, apontando para um dos diagramas. Você já havia previsto os problemas com a manutenção da estabilidade do plasma que o CERN só agora está tentando resolver. Às vezes superamos nossa época, respondeu Tadeu, olhando para o filho com orgulho. Mas talvez seja melhor que esse projeto não tenha sido realizado.
Naquela época, a tecnologia ainda não estava pronta. E agora está? Alexandre ergueu os olhos das anotações. É por isso que você está abrindo o departamento de física nuclear aqui? Tadeu sorriu. Em parte, mas principalmente porque um jovem físico me convenceu de que vale a pena dar uma segunda chance aos velhos sonhos. Sua conversa foi interrompida pela chegada de Felipe, que invadiu o laboratório com um novo tablet na mão. Um presente de Tadeu por seu recente 7º aniversário. Pai! Alexandre! Vocês precisam ver isso. Ele mostrou-lhes a tela onde estava o site da NASA. Eles anunciaram um concurso para o projeto de um sistema de energia para uma base na Lua. Podemos participar, por favor? Nós? Tadeu ergueu uma sobrancelha. Sim, você, eu e Alexandre. Você tem experiência com painéis solares. Alexandre entende de física nuclear. E eu... Felipe endireitou-se orgulhosamente. Eu tenho ideias. Alexandre riu, bagunçando o cabelo do irmão mais novo. De fato, suas ideias já nos salvaram uma vez. Lembra, pai, como seu desenho convenceu os chineses? Naquele momento, Sofia entrou no laboratório, segurando um tabuleiro de xadrez. Desculpem interromper, mas a mamãe chegou. Diz que o almoço está pronto e depois... Ela olhou significativamente para Tadeu. Depois temos uma partida atrasada para terminar. Uma partida de xadrez? Felipe pulou de excitação. Posso assistir? Alexandre tentou me ensinar, mas eu sempre esqueço como o cavalo se move. Na verdade, Helena apareceu na porta carregando uma cesta de piquenique. Pensei que poderíamos comer aqui. O tempo está ótimo e há muito tempo não temos um piquenique familiar. Tadeu sentiu seu coração acelerar ao ver Helena. Nas últimas semanas, seu relacionamento havia evoluído lentamente, de um desconforto educado a uma amizade cautelosa a algo que ele ainda não conseguia nomear. Ótima ideia, disse ele fechando o antigo caderno. Podemos sentar no jardim no telhado. Acabamos de instalar alguns bancos novos lá, perto daqueles painéis experimentais que o Felipe projetou. Quando a família se mudou para o telhado, Tadeu percebeu Helena olhando para as anotações antigas espalhadas na mesa do laboratório. Lembra? Ela disse em voz baixa, quando ficaram sozinhos por um momento. Como eu ficava sentada com você até tarde da noite, reescrevendo essas equações antes da sua primeira apresentação. Lembro de tudo, respondeu em voz igualmente baixa. Agora sei que nunca realmente deixei isso para trás, nem a física, nem você. Helena desviou o olhar, mas Tadeu percebeu um leve rubor em suas bochechas. As crianças estão esperando, disse ela, caminhando em direção à saída. No terraço, Felipe já estava espalhando uma toalha de piquenique enquanto Alexandre explicava a Sofia o funcionamento dos novos painéis solares. Curitiba estendia-se diante deles como a palma da mão. Os prédios históricos, o rio Iguaçu, o horizonte infinito. Mamãe, Felipe gritou, conte de novo como o papai ganhou a Olimpíada de Física, aquela em que vocês se conheceram com o professor Almeida. Helena olhou interrogativamente para Tadeu, que acenou com a cabeça. Acho que chegou a hora de eles conhecerem toda a história, disse ele, todas as partes, as boas e as difíceis. Eles sentaram-se em círculo na toalha de piquenique. Alexandre com o caderno no colo, ainda estudando as equações da fusão nuclear, Sofia arrumando o tabuleiro de xadrez, Felipe abraçado a Helena, pronto para absorver cada palavra da história. Era há 20 anos, Helena começou e sua voz se espalhou suavemente no ar outonal. Um jovem físico tinha uma teoria que poderia mudar o mundo. Tadeu ouviu sua história, observando os rostos de seus filhos. Sua concentração, seus sorrisos, o brilho de compreensão nos olhos de Alexandre quando Helena falava sobre o projeto de fusão nuclear.
A admiração de Felipe pelas conquistas científicas do pai, a expressão estratégica de Sofia ao organizar as peças no tabuleiro de xadrez. E quando seus olhares se encontraram com os de Helena, por um momento ele viu em seus olhos o mesmo brilho que vira 20 anos antes na biblioteca da universidade, uma mistura de sabedoria, calor e algo mais, algo que ele finalmente estava pronto para redescobrir. A primeira neve daquele ano caiu no dia da partida de Alexandre para Genebra. Tadeu estava no aeroporto de Afonso Pena, observando os flocos brancos girando atrás das grandes janelas do terminal, enquanto seu filho se despedia dos irmãos. Felipe agarrava-se ao irmão e Sofia, geralmente controlada, lutava para esconder as lágrimas. Afinal, são apenas 6 meses. Alexandre tentou confortá-los. Vou voltar nas férias e, além disso, vamos conversar pela internet. Mas quem vai me ajudar com o projeto para a NASA? Felipe fungou. E quem vai jogar xadrez comigo quando Sofia estiver em competições? Para isso você tem o pai, respondeu Alexandre, olhando para Tadeu com um sorriso. Ele entende de física quântica ainda melhor do que eu. Helena estava um pouco de lado, tentando manter a calma, mas Tadeu viu suas mãos tremendo levemente, enquanto ela ajustava o cachecol de Alexandre. Era a primeira vez que seu filho mais velho ia tão longe. Lembre-se de tudo o que eu lhe disse. Sobre fusão nuclear, Tadeu disse, abraçando o filho. E não se esqueça de verificar 2 vezes cada equação, sempre verificar as fontes e nunca presumir que algo é impossível. Alexandre completou com um sorriso. Eu sei, pai. Você me ensinou bem. Ducum. O antigo prédio na Rua do Catete, que Tadeu escolhera para sediar o novo centro de pesquisa, era uma combinação perfeita de história e modernidade. A fachada do século XIX abrigava interiores espaçosos, ideais para laboratórios e escritórios. Ele estava agora em pé na janela da sala principal de conferências, observando a equipe de construção instalar os primeiros painéis solares no telhado do prédio oposto. Pai! Felipe invadiu a sala como um furacão, agitando um novo bloco de desenho. Eu inventei como podemos aumentar a eficiência em mais 20%. Atrás dele, entrou Timothy, que havia voado de Londres para inspecionar o progresso. Este jovem acabou de me explicar um conceito que nossos engenheiros não conseguiram decifrar por 6 meses, disse ele com descrença. É simples. Felipe espalhou seus desenhos na mesa. Se colocarmos os painéis neste ângulo e adicionarmos esses pequenos espelhos aqui... Tadeu inclinou-se sobre o projeto de seu filho, sentindo um acesso de orgulho e déjà-vu ao mesmo tempo. Quantas vezes ele mesmo estivera assim, inclinado sobre seus esboços, cheio de paixão e fé no futuro. Senhor Novaes? Sua nova assistente, a senhora Carvalho, entrou na sala. A senhora Júlia está ligando de Londres. Diz que é importante. Tadeu sentiu seu estômago se contrair. 3 semanas haviam se passado desde a partida de Júlia, durante as quais eles só haviam trocado alguns e-mails curtos e formais. Felipe, fique com o tio Tim e mostre a ele o resto de suas ideias, disse ele, dirigindo-se ao seu escritório. Júlia atendeu no primeiro toque. Tadeu, desculpe interromper, mas... eu encontrei seu anel na gaveta do hotel. Ah, Tadeu sentou-se pesadamente na cadeira. Você não precisa dizer nada, ela o interrompeu suavemente. Vi o anúncio do novo centro de pesquisa em Curitiba e sobre seu filho começando um estágio no CERN. Fico feliz que você tenha encontrado o caminho. Júlia, você se lembra do que você me disse quando nos conhecemos? Ela continuou, que as maiores descobertas científicas muitas vezes começam com um retorno aos princípios básicos. Talvez o mesmo aconteça com a vida. Pela janela do escritório, Tadeu viu Felipe gesticular energicamente, explicando algo a Timothy. Ao longe, ouvia-se o som de um piano.
Alexandre estava ensaiando na escola de música próxima, preparando-se para o concurso. Enviei o anel pelo correio, Júlia acrescentou. Deveria chegar amanhã. Talvez um dia você encontre alguém que se encaixe melhor na sua nova vida do que eu. Você foi muito importante para mim, Tadeu disse em voz baixa. Eu sei. E é por isso que eu tive que ir embora. Ela fez uma pausa. Tadeu, seja feliz. Após a ligação, ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto de família que recentemente colocara na mesa. Ele, Helena, Alexandre, Sofia e Felipe no jardim de sua casa. Tirada na semana passada, durante um almoço de domingo. Pai! Sofia entrou no escritório. A mamãe chegou, diz que encontrou alguns documentos antigos no sótão que podem te interessar. Helena estava no corredor, segurando uma caixa empoeirada. Ela parecia diferente do normal, mais nervosa, como se não tivesse certeza de seu papel neste novo arranjo. São suas anotações antigas do projeto de fusão nuclear, disse ela, entregando-lhe a caixa. Pensei que Alexandre poderia querer consultá-las antes do estágio no CERN. Tadeu abriu a caixa. Em cima estava seu antigo caderno, e nele, usado como marcador, o programa de seu primeiro concerto de piano, aquele em que Helena estivera pela primeira vez. Pelo alto-falante, ouviu-se o aviso do início do embarque. Caio deu seu último abraço em todos, pegou sua mochila e se dirigiu para os portões de segurança. Parou por um instante. Pai! Chamou. Não vende. A casa, certo? A da rua Itapuã? Teodoro sentiu a garganta se fechar. Há algumas semanas, ele vinha considerando a venda da velha casa da família. Parecia lógico, já que passavam a maior parte do tempo no novo apartamento perto do centro de pesquisas. Mas Caio, aparentemente, lia seus pensamentos como um livro aberto. Quero que sempre haja um lugar para onde possamos voltar, acrescentou o garoto. Todos nós. Quando desapareceu atrás do portão, Felipe se aninhou em Teodoro e Sofia abraçou Helena. Ficaram ali por um momento como uma família agora incompleta, olhando para a neve que caía. Talvez, Helena tossiu, talvez a gente pudesse ir para casa, a antiga, eu faço um chocolate quente e Felipe poderia mostrar seu novo projeto. Sim, Felipe imediatamente se animou. Terminei as simulações de computador para a base lunar e adicionei um sistema especial que usa a reflexão da luz solar na superfície da Lua. 1 hora depois, estavam na antiga sala de estar de Rua Itapuã. Felipe espalhou seus desenhos na velha mesa, Sofia arrumava as peças no tabuleiro de xadrez e Helena se movimentava na cozinha, de onde vinha o familiar aroma de chocolate e canela. Teodoro ficou perto da janela, olhando para o jardim coberto de neve fresca. Foi ali, 20 anos atrás, que ele tomou a decisão de ir embora. E agora, você sente falta dela, não é? Helena se aproximou dele, entregando-lhe uma xícara de chocolate quente. Sim, admitiu, mas ao mesmo tempo estou tão orgulhoso dele. Ele realiza os sonhos que eu um dia abandonei. Você não os abandonou, disse Helena suavemente. Apenas adiou, para agora poder mostrar-lhe o caminho. Seus dedos se tocaram por um instante, enquanto ela lhe entregava a xícara. Esse breve toque enviou um calor familiar por seu corpo, uma sensação que ultimamente vinha aparecendo com mais frequência. Pai, chamou Felipe, vem ver, eu inventei como podemos combinar sua tecnologia de painéis solares com a ideia de Caio para um reator de fusão miniaturizado. Mas primeiro você tem que jogar uma partida comigo, interrompeu Sofia. Você prometeu! Teodoro olhou para Helena, que lhe sorriu compreensivamente. Vá, disse ela. Enquanto isso, eu preparo o jantar. Vamos ficar aqui esta noite? O quarto de Caio ainda está pronto. Sim, Felipe pulou. Podemos dormir em nossos antigos quartos e talvez... Hesitou.
Talvez a gente pudesse vir aqui mais vezes, mesmo quando Caio estiver em Genebra? Teodoro sentiu seu coração se encher de calor. Acho que é uma ótima ideia, disse ele, sentando-se no tabuleiro de xadrez em frente a Sofia. Esta casa sempre será nossa casa. Pela janela, era possível ver a neve continuar a cair, cobrindo o mundo com um véu branco. Em algum lugar acima deles, um avião levava Caio para sua nova aventura, mas ali, no calor da velha casa, com o cheiro de chocolate e canela, ao som do riso de Felipe e da expressão concentrada de Sofia sobre o tabuleiro de xadrez, Teodoro sentiu que todos os fragmentos de sua vida finalmente se encaixavam em um todo belo. E quando Helena mergulhou uma colher em sua xícara para provar o chocolate, exatamente como fazia 20 anos atrás, ele soube que algumas histórias precisam dar uma volta completa para encontrar seu verdadeiro fim. 6 meses depois, em uma manhã quente de primavera, Teodoro estava no jardim da rua Itapuã, observando Felipe e Sofia pendurarem uma faixa. Bem-vindo de volta, Caio. Helena se movimentava na cozinha, preparando os pratos favoritos de seu filho mais velho. E o ar estava cheio do aroma de torta de maçã recém-assada. Pai, você acha que Caio mudou muito? Perguntou Felipe, balançando-se perigosamente na escada. Com certeza ele cresceu, exclamou Sofia, segurando a escada. Afinal, a vovó sempre diz que na idade dele você cresceu uns 10 centímetros em 6 meses. Teodoro sorriu, ajudando Felipe a descer com segurança. Os últimos meses foram como um sonho, cheios de alegrias cotidianas, pequenas brigas e momentos de pura felicidade. A casa na rua Itapuã estava repleta de vida novamente, e o centro de pesquisas estava se desenvolvendo melhor do que qualquer um poderia prever. Eles estão chegando. Helena olhou pela janela da cozinha. O Gustavo acabou de escrever que estão a 20 minutos de casa. Gustavo, que estava em Genebra para uma conferência, se ofereceu para buscar Caio no último dia de estágio e trazê-lo para o Rio. Mas não era isso a maior surpresa daquele dia. Tudo pronto. Helena sussurrou para Teodoro, enquanto as crianças corriam para se trocar. Ele acenou com a cabeça, tocando um pequeno envelope no bolso de sua jaqueta. Dentro dele estava o documento que mudou tudo. Os papéis oficiais de adoção de Sofia e Felipe, com seu nome ao lado do nome de Helena. Você acha que eles vão ficar felizes? Perguntou ele, sentindo as conhecidas borboletas no estômago. Helena tocou seu braço em um gesto de apoio. Nos últimos meses, seu relacionamento floresceu lentamente, não como uma chama violenta de amor juvenil, mas como um calor certo e seguro, construído sobre a base de experiências compartilhadas e compreensão. O som de um carro se aproximando interrompeu seu momento. Caio foi o primeiro a sair, realmente mais alto, mais maduro, mas com o mesmo brilho nos olhos que herdara do pai. Caio! Felipe se jogou no irmão, quase o derrubando na entrada. Sofia se juntou ao abraço, e Helena não conseguiu conter as lágrimas. Calma, calma, riu Caio. Também senti saudades de vocês, e tenho notícias incríveis para todos vocês. Nós também temos uma surpresa, disse Teodoro, colocando o braço ao redor de Helena. Na verdade, várias surpresas. Todos foram para o jardim, onde a mesa já estava posta para um almoço festivo. Gustavo se juntou a eles, piscando para Teodoro. Ele era o único que sabia de todos os anúncios planejados. Então, começou. Caio, quando todos se sentaram. O CERN me ofereceu uma vaga permanente após a faculdade. Poderei continuar minhas pesquisas em fusão nuclear. Isso não é tudo, acrescentou Gustavo. Talvez eu explique o resto? Acabei de assinar um contrato de cooperação entre o CERN e nosso centro de pesquisas. Caio poderá trabalhar em seu projeto aqui no Rio como parte de uma equipe internacional. Felipe pulou de alegria. Isso significa que você vai ficar? Sim, Caio sorriu. Estou voltando para casa, para sempre. Então, Teodoro tirou o envelope do bolso.
Acho que é hora de nos tornarmos oficialmente uma família. Todos nós. Sofia foi a primeira a entender o que estava acontecendo ao ver os documentos. Isso significa... Sim, disse Helena suavemente. Teodoro está adotando você e Felipe. Se vocês quiserem, claro. Mas não é só isso, acrescentou. Teodoro, levantando-se e se aproximando de Helena. Há mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. Ele ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa. Não a mesma que um dia foi destinada a Maria, mas uma nova, escolhida especialmente para aquele momento. Helena, disse ele, sentindo sua voz tremer de emoção. 20 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida, mas o destino nos deu uma segunda chance. Você quer casar comigo? Novamente? Um silêncio caiu sobre o jardim. Felipe apertava a mão de Sofia, Caio olhava para os pais com os olhos brilhando e Gustavo discretamente enxugava uma lágrima. Helena olhou para seus filhos, depois para o anel e finalmente para os olhos de Teodoro. Os mesmos olhos azuis que ela amara anos atrás, agora cheios de sabedoria, amor e esperança. Sim, sussurrou ela. Sim, claro que sim. O jardim se encheu de gritos de alegria. Felipe pulava ao redor da mesa, Sofia chorava e ria ao mesmo tempo, e Caio abraçava ambos os pais. Eu sabia, exclamou Felipe. Eu sabia que seria assim. Agora nós realmente seremos uma família. Sempre fomos, disse Helena, enquanto Teodoro colocava o anel em seu dedo. Às vezes, só precisamos de um pouco de tempo para encontrar o caminho de volta para casa. Naquela noite, quando as crianças já estavam dormindo e Gustavo havia voltado para o hotel, Teodoro e Helena estavam sentados na varanda, olhando para as estrelas. Ao longe, era possível ver as luzes do centro de pesquisas, onde Felipe apresentaria seu projeto à NASA no dia seguinte e Caio começaria a planejar um novo laboratório. Sabe, disse Teodoro, entrelaçando seus dedos com os dedos de Helena. Por 20 anos, procurei respostas na ciência, nos negócios, no sucesso, e ela estava aqui o tempo todo. Em casa, completou Helena, encostando a cabeça em seu ombro. Em casa, confirmou ele, beijando-a levemente. Sobre o Rio de Janeiro, a lua nasceu, iluminando com seu brilho prateado a velha casa na rua Itapuã, a casa que esperou pacientemente por 20 anos até que sua família estivesse completa novamente. No quarto de cima, Caio provavelmente estava revisando suas anotações do CERN. Sofia estava planejando o torneio de xadrez do dia seguinte e Felipe, provavelmente, estava esboçando outro projeto em seu caderno. E Teodoro e Helena estavam sentados na varanda, deixando que o silêncio entre eles fosse preenchido por todas as palavras de amor que esperaram 2 décadas para serem ditas. Às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Às vezes, é preciso percorrer um longo caminho para voltar para casa. E às vezes, se você tiver sorte, recebe uma segunda chance para consertar o que foi quebrado. E o amor. O amor pode esperar, mesmo 20 anos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.